Queria pedir então que nós orássemos um instante, para que Deus pudesse fazer valer de alguma forma esse tempo aqui juntos, e que pudesse acrescentar alguma coisa que edifique nossas vidas e aquilo que a gente veio buscar aqui. Posso contar com a sua oração? Queria que você fechasse seus olhos um instante. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esse instante, pela oportunidade, e peço que Tu nos ilumine a mente, nos abra o entendimento, e possa fazer, Senhor, com que toda preguiça, seja do corpo, Senhor, ou da nossa cabeça, possa se ir agora de nós e a gente ter disposição mental, espiritual e física para, Senhor, estar nesta tarde, neste primeiro momento e depois num outro em seguida, aprendendo acerca de qual é a proposta do caminho nas nossas vidas. O Senhor nos abençoe agora, Senhor, em nome de Jesus. Amém? Então, irmãos, eu sou Marcelo, lá do Caminho da Graça em Santos, e vim aqui na mesma condição que todos vocês, de ouvinte. E, no entanto, algumas coisas nós aprendemos na caminhada, e à medida que o tempo passa e as pessoas nos procuram, as questões levantadas quase nunca têm a ver com a essência ou aquilo que é de alguma forma existencial ou filosófico acerca do caminho da graça. A maioria absoluta das questões, e eu não as diz respeito, só me impressiono, tem a ver com a forma, com o formato, com aquilo que se tem relação com a agenda. E estas questões nós temos tentado, de alguma forma, suprir aqui ou ali, por e-mail e ao vivo. Até hoje eu estou tendo a oportunidade de conhecer um monte de irmãos que eu só conhecia virtualmente. E virtualmente nós estamos conversando há um tempo. De modo que, como o pastor Caio está, por algum motivo que ele diz não saber qual, mas direcionado a tratar da essência do que vem a ser o caminho da graça, eu queria, por um pouco, por esse tempo que me foi destinado, quem sabe conversar com os irmãos acerca de coisas que sejam num nível mais simples e mais parecido com algumas das questões que nós carregamos. Porque eu recebo e-mail que pergunta até o que acontece no culto do caminho da graça. Imagina, eu fico até... Meu Deus, será que pensam que nós matamos criancinhas no altar do caminho da graça? Tem reunião, tem oração. Os irmãos oram e leem a palavra ou cantam. Do que se trata? Eu respondo, nós viemos todos vestidos de preto, com aquele chapéu meio Ku Klux Klan. Então eu queria que você abrisse sua Bíblia lá em Mateus, capítulo 23. Esse texto não será estudado, mas nos servirá de alguma base para aquilo que eu pretendo compartilhar com vocês. Mateus 23, no capítulo 8. Eu vou ler aqui uma tradução diferente, a nova versão na linguagem... Não, nova versão internacional. A NVI. Mas vocês não devem ser chamados rabis. Um só é o mestre de vocês e todos vocês são irmãos. A ninguém na terra chamem pai, porque vocês só têm um pai, aquele que está nos céus. Tampouco vocês devem ser chamados chefes ou guias, porquanto vocês têm um só chefe, o Cristo.
E o maior dentre vocês deverá ser servo. Pois todo aquele que a si mesmo se exaltar será humilhado, e todo aquele que a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém? Irmãos, esse texto, quando eu leio o texto, a impressão que me vem é que ele é um dos mais ridicularizados textos referente àquilo que Jesus falou, daqueles mais ridicularizados textos na história da cristandade. Porque aqui Jesus faz o convite a que as estruturas de poder em nosso meio sejam completamente distintas daquela outra que existe no meio religioso ou no meio secular. A proposta do Evangelho é que nós nos consideremos a todos irmãos num nível de relacionamento horizontal, na qual nenhum de nós tem capacidade espiritual de oferecer ao outro cobertura qualquer que seja, que faça com que o outro esteja de alguma forma coberto ou amparado por aquela cobertura. Esse texto ele é ridicularizado até naquilo que tem relação com as coisas mais banais. Aqui está escrito: não se chamem, não se designem um ao outro de pai, ou de mestre, ou de guia, porque um só é o tal nas vossas vidas. E nós resolvemos fazer absolutamente o diferente. Parece que esse texto não consta. É uma coisa que foi exportada do Alcorão ou de alguma outra escritura. Porque a cristandade católica resolveu ter um cidadão que incorpora exatamente isso no nome. É o Papa. E nós, por outro lado, o ramo protestante do cristianismo, também faz a mesma coisa, mesmo quando não se designa, considerando que nós nos achamos capazes de oferecer algum teto, alguma cobertura, um toldinho que seja, para o outro irmão, estabelecendo dentre nós uma relação que é hierárquica e vertical, num sentido não proposto pelo Evangelho de Jesus. Agora, eu nem estou me referindo a isso, aos apóstolos, paipóstolos e estas coisas que acontecem em nosso dia. Não estou me referindo às nomenclaturas, tais quais aquela que acontece na Igreja Católica. Porque Paulo mesmo diz: fui chamado para apóstolo, pregador e mestre, em algum sentido, por conta do dom que ele carrega. Então, nem estou me referindo aqui àquilo que tem relação com a forma como um chama o outro. Aquilo que eu me refiro tem a ver com o espírito envolvido na forma como um chama o outro. O que está estabelecido é um esquema indestrutível de controle. Gente que controla e gente que é controlada. Essa é a realidade acerca desse texto, que fica flagrante quando o cidadão que é chamado de mestre, ou de rabi, ou de guia, ou do seja lá o que for, o fato de chamá-lo assim não é o grande problema. O problema é o espírito envolvido nessa designação. Porque se você for ver um versículo acima, o versículo 7, ali está escrito acerca da malignidade da designação. O versículo 7 diz que eles gostam de serem saudados nas praças e de serem chamados rabis. A questão está numa espécie de prazer, de sadomasoquismo, de uma quase tara, se não for o caso, na relação que se estabelece entre líderes e liderados no meio da igreja. Uma relação onde uns
têm uma necessidade impressionante de serem controladores, e outros, no mesmo nível de patologia, têm uma necessidade fundamental, senão eles morrem, de serem controlados. Isso eu aprendi na prática lá em Santos, quando algumas pessoas ligavam numa das maiores igrejas da cidade, dizendo: Marcelo, eu estava fazendo o esquema direitinho. Eu fiz a classe 1, eu fiz a classe 2, eu estava indo para 3 e me preparando para o batismo, quando de repente, ao preencher um questionário, para ver se o irmão já está todo higienizado daquilo que é considerado de suma importância para que se vá ao batismo, ao responder o questionário, eu tive que dizer que era casado com meu esposo há 26 anos, no entanto, esse casamento não era no papel. E aí ela foi chamada à parte e disse: você não vai poder ser batizada. Mas como não? Não, porque você não é casada. Aí, como não sou casada? Eu sou casada há 26 anos, tenho 3 filhos, nós temos uma clínica médica lá na cidade. Aí não, eu tenho que lhe falar então que há 26 anos que você está adulterando. Aí ela: não me faça desistir disso, eu gosto tanto de Jesus, quero tanto esse negócio, por favor, não me faça desistir disso. Batizar é só... E eu já tinha conversado muito com ela acerca dessas coisas. E ela começou a querer confrontar e tal. E aí uma outra pessoa, jornalista, foi impedida de ser batizada, na mesma classe que ela, porque ao preencher o questionário, ela lá citou que ainda não tinha, por uma desgraça, se libertado do vício do cigarro. Então ela não pôde ser batizada. E aí eu fiquei com isso na cabeça, e a coisa do cigarro para mim é de uma simplicidade de entender absoluta. O que não se quer é que, em tendo o adesivo da sua igreja no carro, o cidadão que dirige o carro, você não gosta da ideia de vê-lo assim, parado no sinal vermelho. Enquanto lá está escrito o nome da sua igreja. Porque a maior preocupação que você, como líder, tem carregado tem a ver com a reputação do seu trabalho. Preocupação essa que Jesus nunca considerou em nenhuma esquina e em nenhum encontro humano que ele teve. Ao contrário, em função de não considerá-la, é que ele, mesmo não sendo glutão, mas na festa tinha gente que comia a coxa do boi à mão, ele era chamado então dessa forma. Mesmo não sendo beberrão de vinho e não tombar pelas festas, alguém podia cair do lado dele, dado ao êxtase do muito vinho. E aí ele foi chamado de beberrão porque estava lá, de glutão porque andava com aqueles caras, amigo de pecadores. Mas as nossas preocupações são tão mais básicas. Esta pessoa não pode ser membro ativa da igreja, porque ela ainda não se transformou de modo a poder responder pela igreja. Você está entendendo? Primeiro ela se transforma, depois ela se converte, entendeu? É o caminho oposto. Porque se o batismo é a expressão pública da minha conversão, o que se está propondo é que ela primeiro mude e depois ela receba o Senhor Jesus. Que ela primeiro seja transformada e depois, então, se converta. É essa forma como a gente tem estabelecido critérios de controle e de ser controlado também. Porque depois de me chorar todas as pitangas e de falar lá não piso, lá não vou, passado um tempo mais, cadê a irmãzinha e sua família? Estavam alucinados com a história de frequentar, passar por todos os esquemas e salas e grupos que são necessários para que se chegue a determinado patamar espiritual dentro da comunidade. Sabe? Ganhar, enviar, não ganhar, como que é, irmão? Não, os irmãos sabem. Consolidar, treinar e enviar. Isso dá um P
no camarada que se envolve, que ele quer alcançar aquilo de todo jeito. Não importa o que tenha que fazer e nem como. E nem se envolva, e nem se aquilo envolve alguma espécie de artificialidade no meio do processo. Aí eu parei para pensar, falei, nossa, a gente fica denunciando esquemas de controle, mas o que o povo mais quer mesmo é ser controlado. Todo mundo quer uma parede para encostar, quer ver o teto sobre a cabeça, ninguém mais quer andar por fé nos nossos dias. Ninguém mais quer carregar consciência própria e caminhar em edificação mútua, na troca de dons propostas na palavra. De forma que eu só estou falando acerca desse texto por um segundo motivo, além desse que tem relação com os esquemas de cobertura. Porque esse primeiro motivo tem a ver, então, já com alguma coisa que estamos fazendo aqui. Nós não estamos aqui para receber uma espécie de cobertura espiritual ou eclesiástica do pastor Caio. Nem o pessoal de Santos está sendo coberto por mim, enquanto Caio Fábio me cobre, obedecendo estritamente o esquema de submissão. Porque eu mal me cubro. Aliás, meu irmão, eu te dou a plena certeza que carrego de que não me cubro. No entanto, tenho cobertura eficiente e suficiente no sangue de Jesus que é sobre minha vida. Isso é básico, no entanto, nos deveria ser prático. Isso que já existe lá dentro de você, e parece já frase pronta, posto que o sangue de Jesus nos cobre de todo pecado, não se torna vida em nosso meio, porque aquilo que o cidadão incorpora para si, ele não tem coragem de aplicar num nível comunitário. E a nossa proposta não é outra, senão aplicar num nível comunitário os benefícios da graça de Deus para a sua própria vida, no que tem relação com tratar com o outro, tem relação com priorizar o que Jesus priorizava, desconfiar do que Jesus desconfiava, abrir os braços em aceitação e sem nenhuma reserva para aquilo que Jesus aceitava dessa forma também. Mas a segunda coisa que esse texto demonstra, além dessa da cobertura, que de nós para qualquer um outro de nós é absolutamente ineficaz, creia nisso. A segunda coisa tem a ver com a pedagogia da graça. Preste atenção. Algumas pessoas falam, como que é na visão da graça não sei o quê? Como que é no evangelho da graça? Parece até que nós estamos começando alguma coisa nova na história. Parece que estamos inventando uma novidade. Eu fico me achando o maior herege. Cidadão anunciador de uma seita maligna ou benigna para alguns. Na minha cidade, o conselho está reunido. E nós seremos classificados como seita. Um pessoal que olha tudo o que acontece ao redor na igreja evangélica brasileira, mantém-se calados para não serem esmagados feitos formigas por esse pessoal que tem o poder temporal na mão. Eles olham para um grupo que não dá 80 pessoas lá em Santos e se preocupam como é que vão classificar esse pessoal. E com a vacinação que é necessária fazer no grupo que se reúne sob a cobertura deles. Essa é a verdade. Agora, se nós estamos aqui e se queremos levar para as nossas casas alguma coisa que não tem a ver só com a essência, mas que tem a ver com a forma também, então é muito simples. A forma é só o resultado mais prático, espontâneo, didático e pedagógico do que vem a ser a essência. Quando nós nos reunimos, então, como igreja, este ambiente, meu irmão, precisa representar alguma coisa que é didático e edifica o outro
no que tem relação com o Evangelho. Nós precisamos falar a mesma coisa sempre, isso não tem relação só com a palavra, com a hora da mensagem, mas tem relação com toda a ocorrência de um culto. E a primeira coisa começa daí, do próprio culto, do que significa o culto, para que é que o culto existe como culto. Ele não existe como mais um culto de determinada campanha que tem a finalidade de se alcançar determinado benefício. Faltar ao culto não implica em si mesmo um pecado, porque o culto é o ambiente de encontro dos discípulos, e ele em nenhum sentido substitui, por mais vida que se tenha no culto, o culto que se deve ter na vida. De fato, o que tem que ser priorizado no culto é que o culto existe na vida. Caso contrário, faremos deste ou de qualquer lugar um lugar na qual se diz: temos para com Deus uma relação de hora marcada. Deus agora vai agir. Quando nós invocarmos na abertura do culto o começo do tal, Ele tem toda a liberdade para se manifestar. Antes disso, o camarada sentia tudo, menos a presença de Deus. Como nós cremos que a presença de Deus, que seu amor na nossa vida, não há como dele se separar, não importa em que nível encontre minhas emoções, se eu estiver triste, deprimido, feliz, saltitante. A questão que eu sei é que Ele comigo está, posto que é Deus conosco. Essa mesma concepção de vida é que eu levo para o culto. Bom, mas aí então o culto começa. E aí eu tive com os irmãos lá em Porto Ferreira e eles vão ter que ouvir de novo essa parte, porque eu sempre achei isso o fim da picada. Mas o que eu acho é tão demodé, o que eu acho acerca do louvor e da adoração está tão fora de moda, que a coisa está muito complicada de se entender diferente. Mas a questão é que nós somos levados a entender que na cruz de Jesus Cristo e na cobertura do seu sangue, todos nós fomos purificados de nossos pecados, fomos justificados para que então sigamos a vida, considerados perfeitos para que no processo nos aperfeiçoemos, considerados de antemão santificados para que possa haver santificação à medida que se caminha, considerados todos iguais, de forma que não há mais homem, mulher, grego, cita, bárbaro. No entanto, quando o culto começa, tudo que se diz é o contrário disso. Em cada gesto incorporado na liturgia do culto protestante. Tudo que se diz é que há alguns cidadãos especiais, uns levitas. Eles vêm à frente, levitando. E eles se aproximam do instrumento. E o instrumento, meu irmão, está consagrado. Ele teve que passar o dia inteiro mortificando-se todo, tomando o máximo cuidado para não pecar. E um jovem lá no interior de São Paulo me falou: Marcelo, você falou uma coisa que hoje eu passei o dia inteiro, eu não pequei e vim ministrar hoje. Chegou em sua justiça própria e vim ministrar hoje, mas eu não pequei, porque eu tomei cuidado, eu passei o dia inteiro dormindo. Falou brincando. Para poder chegar hoje à noite e merecer o espaço que me deram, para que aqui tivesse a ousadia de tocar nos instrumentos consagrados. E aí fazem do cidadão vocalista, do Jack, the minister, o ministro do louvor e da adoração da igreja. E nada, continuam não tendo nenhuma implicação com as palavras, nem com o Papa e nem com o ministro.
No entanto, o problema é o Espírito embutido nisso. Ele é o cara responsável por nos conduzir ao Santo dos Santos. Você sabe aquele Santo dos Santos que nos foi aberto por um novo e vivo caminho através do véu, que é o seu sangue. Dele que foi rasgado por nós. Você sabe essa conquista da cruz? Você sabe então, quando o escritor de Hebreus disse, entremos com ousadia diante do trono da graça, o lugar da presença de Deus, para lá encontrar graça e misericórdia em tempo oportuno? Você sabe o Santo dos Santos, que é o lugar que você, através de Jesus Cristo, já teve completo acesso, posto que lá o coração do Pai e o véu se rasgou, não por sua iniciativa, mas por de cima para baixo. Nós não alcançaríamos subir ali e rasgar aquela cortina? Você sabe tudo isso? Tudo isso não é mais Jesus Cristo. Não é o sangue e não é coisa nenhuma dessas. Isso daí são escritos neotestamentários, museu de grandes novidades. É o Jack, meu irmão, que nos conduz ao Santo dos Santos. Então, se o irmão, como alguém me disse lá em Santos, uma pessoa estava assim orando, Pai, abençoa essa ocasião, e alguém passou por ela, continua orando, meu irmão, o irmão já está no átrio. E aí, e o cidadão, Pai, mas ajuda para que tudo dê certo. Irmão, vamos lá, o irmão está no santo lugar. Quando ele então se acaba, se esfacela, se detona, cria um lago de lágrimas ao redor, o irmão acabou de entrar no Santo dos Santos. Até isso tem que ser por justiça própria. Sabe por quê? Porque nós não cremos na oração que fazemos. Nós não cremos que toda oração só acontece no Santo dos Santos. Nenhuma oração que você faz acontece fora do Santo dos Santos. Posto que o Santo dos Santos é o lugar da presença de Deus. O Santo dos Santos hoje é no nosso coração. De forma que eu não vou a Ele buscar Deus. O Santo dos Santos está em mim. Numa loucura que Deus fez, numa coisa maluca, Ele me fez templo. E decidiu nele com ele mesmo, naquela reunião que nós não participamos, fazer de nós morada. Viremos e faremos nele morada. De forma que o Espírito Santo, que é Deus habitante em nós, não é suficiente para nós, meu irmão. E falamos umas coisas, e nas práticas litúrgicas, fazemos outras. No entanto, tudo num culto deve ensinar. E aí fica essa coisa toda do levita. Só para que o irmão seja considerado um pouco mais santo do que o outro que está sentado. E venha para cá sem pecado. Mas eu quero saber qual foi o dia que o safado do Jack veio para cá sem pecado. Mas não teve nenhum dia que ele veio para cá sem estar coberto pelo sangue de Jesus Cristo, que o purifica de todo pecado. A questão é que nós não nos lavamos a nós mesmos. Às vezes eu me sinto tão estúpido falando essas coisas, porque nós as aprendemos. A gente só não consegue fazer isso acontecer no ambiente comunitário. Porque depois chega a hora do dízimo, e o cidadão não aguenta. Ele acha que você só vai ofertar se negociar. Só vai ofertar se barganhar. Só vai ofertar se te oferecer algum benefício para o dia seguinte. De forma a distorcer toda a orientação que a palavra, e que Paulo principalmente nos dá acerca da contribuição. Porque o dízimo no caminho
não é outra coisa senão a minha oferta espontânea, voluntária, de coração alegre e que só é recebido diante de Deus se é feito com amor, posto que sem amor nada o é. O dízimo também se encaixa nisso, junto com ofertas ou contribuições, seja lá as que forem. E se você quiser fazer um apelo na sua igreja ou no lugar onde você está acerca da contribuição, faça o apelo que você quiser e bem entender. Só não invente as histórias dos gafanhotos. Não diga dos migradores, devoradores, extorquidores, matadores, posto que eles não refletem a verdade do reino. Só não amaldiçoe teu irmão. Não rogue uma praga contra a TV dele. Não diga que o liquidificador vai queimar no dia seguinte. Deixa de ser bruxo. Porque nós imaginamos que ele só vai ofertar se for assim. E não queremos conceber o fato dele fazer isso para um outro necessitado, como o pastor falou hoje. Então as pessoas ficam de púlpito inventando coisas para impor medo e gerar temor no coração das pessoas. Então esses pastores do medo fazem do momento da contribuição um momento de barganha, na qual Deus passa a nos dever algumas coisas. E daí procede uma série de frustrações com Deus. Ele está me devendo. Você já ouviu dizer que ele é obrigado em função do que eu fiz, daquela porcaria que eu dei ali no altar. Deus é obrigado a fazer. Mas quem, no entanto, é filho da graça e conhece Jesus Cristo segundo o Evangelho, sabe que é um cidadão pecador e perdoado. Todo dia ele tem consciência de pecado e todo dia tem consciência de perdão. Sabe que é carente da glória de Deus e que foi aproximado dela e reconciliado definitivamente com Ele. Mas quando esse saber se internaliza e vira espírito em você, meu irmão, Deus não te deve nada. Deus nunca nos deveu coisa alguma para que eu vá dele cobrar em função daquele cheque mal dado que eu dei. E que só dei porque disseram que aquilo correspondia a uma fórmula quase matemática de aplicação na minha própria vida. A ponto de se fazer apelos dizendo que aquilo lá é só um depósito numa conta poupança que eu vou sacar depois. E aí enchemos o ambiente de decorações judaizantes, de candelabros, de estruturas, todas elas, meu irmão, se referindo àquilo que só era a sombra do que havia de vir. Você está entendendo? Todas elas falando de uma revelação que ainda não havia progredido até Cristo, no qual a lei acabou. Todas elas que tinham um efeito didático, se referiam à presença de Deus, no entanto não era a presença de Deus. Se referiam à revelação de Deus, no entanto não eram a revelação de Deus. E progressivamente chegamos em Cristo, no qual tudo foi consumado. Mas isso parece tão bobo e tão tacanho para nós, que nós temos que ficar toda hora lançando mão das historinhas de heróis bíblicos para dizer que Abraão entregou Isaac. Então entregue hoje você o seu Isaac também, que é aquilo de mais precioso que você tem, não é verdade? Desde que seja material, porque se não for, não me interessa. Não pode ser nenhum valor do seu coração, tem que ser palpável, tangível, valoroso, de forma que se
se transforma em dinheiro. Essa é a mais pura realidade. De forma, querido, que o caminho não tem preocupações performáticas ou com formas. O que eu quero dizer é o seguinte: o caminho não tem preocupação de ser uma forma para dar forma ao formato da formação da sua reunião. Deu para entender? Não tem essas preocupações. Não carrega nenhum sistema, nenhum esquema de como você deve proceder para fazer valer as coisas que aqui se diz. Porque o caminho, ele é, antes de tudo, o caminho que você faz no caminho que é Jesus. E depois, você se encontra com discípulos de Jesus no caminho. De modo que o caminho da graça não é o caminho da graça, mas se refere ao caminho da graça que é Jesus, que não pode ser conhecido através do conhecimento adquirido ou se fazendo da forma certa, muito bem clonada dos irmãos de Brasília. O caminho é um espírito. Pretende ser nesse país um movimento de renovação e reconstrução das consciências, tal qual o pastor tem dito N vezes. E, concluindo, a minha preocupação final é que, então, ao mesmo tempo que o caminho não incorre em te oferecer uma fórmula, uma bula de elementos litúrgicos, ao mesmo tempo deve se insurgir contra todo elemento litúrgico que em si mesmo é a anulação do Espírito da graça. Isso ficou claro? Se insurgir contra todo elemento litúrgico da nossa convivência, e isso tem relação com tudo. Até com a apresentação de uma criança. Eu estou exagerando? Não estou. Eu apresento crianças, os irmãos devem apresentar crianças, a coisa mais legal é apresentar crianças. E nós oramos a Deus pedindo que Ele abençoe aquela criança. E eu me faço valer desse momento para que os pais publicamente declarem um compromisso de criar aquela criança nos caminhos do Senhor, coisa que já está embutida no processo, que é o que eles mais querem. Se eles estão trazendo a criança ao altar, sem aquela consciência de que se assim não for, a criança vai morrer pagã. Porque essa consciência católica habita a nós também, que somos católicos por tabela. Não somos, mas invejamos, queríamos ser. Queríamos ser porque o cidadão gosta de dizer, comprou o carro, já está andando uma semana com o carro e ainda não trouxe o carro para orar por ele. Isso não acontece? Traga a chave, meu irmão, senão esse carro não vai ser abençoado, você está andando sem seguro. Está andando sem a minha oração. Eu sou aquele que te cubro. Tirando dele o mais básico direito que lhe foi dado, primeiro nas palavras do Novo Testamento e depois na Reforma, de devolver ao cidadão o sacerdócio pessoal, de se relacionar com Deus diretamente, sem mediações, sem esquemas medianeiros. Então nós não fazemos esdrúxulamente, como alguns setores fazem, mas fazemos camufladamente, quando fazemos o outro ficar na dependência da minha intercessão, porque a minha é a que vale. Fazemos isso todo dia. Não diga que não. Então se eu trago a criança à frente, mas isso não fica claro, que ele, o pai, é o cidadão que deve, ao chegar em casa da maternidade, erguer seus filhos aos céus e dizer: Senhor, eu te devolvo. Obrigado por essa criança. Se o pai e a mãe assim não o fizerem, porque isso cabe ao ministro, então eu vou te dizer, meu irmão, isso é tudo menos o evangelho. Tem cara de evangelho, tem jeito de evangelho, tem ambiente de evangelho, mas não é o evangelho, porque no evangelho não há medianeiros
na nossa relação com Deus, posto que o único mediador é Jesus Cristo, o homem. Isso é claro. Isso aprendemos desde sempre. Mas então leva para casa o desafio de aplicar isso nas suas estruturas de reuniões e de encontros humanos. Amém? É só essa orientação que eu queria trazer. Porém, isso não acontece se a nossa consciência, primeiro em nós, a coisa não acontecer. Primeiro você. Tem que acontecer primeiro em você. Senão eu carrego alguns temores. O primeiro deles é que nós nos tornemos uma espécie de cidadãos caio-fabianos espalhados pelo Brasil a representar o pastor. Sim, nós somos os caio-fabiólatras, que gastam todo o seu tempo e energia se defendendo dos caiofóbicos, que estão ali do outro lado atacando, e nós a eles. E isso vai se tornar o evangelho na nossa vida. Daqui a pouco a gente está tão gostando desse negócio, tendo tanto prazer nisso, que estar nisso, no meio dessa tensão, na qual nós somos os livres e eles não, no meio dessa tensão vai estar tão gostosinho que isso daí para a gente vai ser o evangelho. Alguns dos caiofóbicos gostariam de estar dentro, só não estão porque Caio está. E alguns dos caiofabiólatras estão e estariam de qualquer jeito, independente do que o Caio falasse. De modo que isso é na minha mente tal qual um susto ou uma pré-ocupação, que talvez não tivesse que ter, mas eu confesso diante do irmão que tem. Tem, todo dia. Que preocupação é essa? A preocupação de que você se converta a outro esquema, que você se dedique a outra espécie de liturgia, que você assuma novos costumes, depois de já ter passado por uma série deles, e faça disso aqui mais uma experiência religiosa na sua vida. E é isso que vai ser, se não houver conversão impactante, constrangedora, profunda da graça de Jesus na nossa vida. Se você não se vê assim, no pó e na cinza da carência absoluta de Deus, depois de ter feito tudo o que podia e não conseguiu, então foi posto reconciliado com Ele. Reconciliação essa que te permite agora entrar para dentro de si, reconhecer um monte de bichos e monstros que você nem sabia que existiam dentro de você. Tamanhas preocupações que você tinha com os penduricalhos. Com o que eu uso, com o que eu não uso, com o que eu posso, com o que eu não posso. As preocupações são essas. Estavam tão boas as preocupações antes, eram só essas. Agora que elas saem de cena, que elas saem da frente, o que aparece agora, meu irmão, sou eu. Deus me mostra para mim mesmo. E diz, eu te amo mesmo assim. Eu já te vi assim quando você nem olhava para isso. Agora vai. Faz todo esse processo, você vai melhorar. E olha e encara tudo que você vai ver aí dentro. Que esse caminho se faz no solo seguro da minha graça. Significa o seguinte: tudo que você descobrir acerca de você não te coloca mais na experiência de areia movediça da religião que ora me salva e ora me condena. Descobri que eu sou não sei o quê. Estou condenado. No dia seguinte, descobri que, por outro lado, eu sou bom naquilo ali. Estou salvo. Mas se escorrega no terceiro dia, voltou a estar condenado. De modo que num dia está salvo, e no outro está condenado, e no outro está salvo, e no outro está condenado. Mas por que às vezes você fica tão triste com uma série de descobertas acerca de você mesmo? E a gente tem que dizer para as pessoas, meu irmão, Deus já sabia que você era assim, e mesmo assim quis você,
e morreu por você, sendo nós ainda inimigos dele, pecadores. Porque agora ele garante o processo. Como assim? Você vai descobrir aí, vai descobrir um Gilmar, que carrega algumas obscuridades, algumas sombras, coisas dentro dele. Só que ele pode entrar labirinto adentro. Eu tenho feito essa experiência, o Senhor, o Espírito em nós. Entrar labirinto adentro. Que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Vai, entra. Faz o caminho. E você vai reconhecer uma série de mazelas que, se não fosse a graça de Deus, só o suicídio para dar cabo dessa história toda. Estão finalizando. É isso que eu quero dizer quando eu digo que primeiro precisa acontecer em mim e em você. Eu estou propondo a conversão diária a Jesus Cristo. A reflexão constante acerca de sua imensa graça. A certeza de que o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E não importa o que aconteça, o Senhor é bom. E a sua misericórdia dura para sempre. E num mundo totalmente zombador de nós e com a vida escaldante debaixo do sol que a gente vive, quem conhece a graça do Senhor continua sendo capaz de dizer: o Senhor é bom. Eu um dia ganho, outro eu perco, um dia eu conquisto, no outro fracasso. E o Senhor continua bom e a sua misericórdia dura para sempre. E as minhas perguntas a Ele se evaporaram. Porque não me importa mais saber nada, posto que eu sei em quem tenho crido. E essa é a tua realidade. Você está carregando uma série de dúvidas. A maioria delas é bem capaz que fique sem resposta. Porque eu também não vejo Deus muito fã de dar essas respostas. Eu não sei um monte de coisa, mas eu sei em quem tenho crido. E essa experiência de fé, meu irmão, na minha vida e na sua, carece de ser diária. Ela é dentro. Ela é gradual, ela é passo a passo. Ela tem que acontecer primeiro em você. O meu filho, ele tem de vez em quando umas manias de colocar dentro da água com algodão uns feijões, não é? Você já fez isso? E ele coloca feijão. Aí eu olho para aqui e falo: olha a terra do feijão, né? Coitadinho. Que processo ruim esse daí pro feijãozinho. Aí eu passo 2, 3 dias, você vê aquele feijão. Ele já nasce meio capengante, não é? Ele já nasce meio tombando. Ele já nasce caído. Já nasce com a natureza toda deformada. Tem uma vida fugaz. Tão tristinho o feijãozinho. Mas chegou a hora de a gente escolher o que a gente quer ser. De repente, o irmão vai começar daí. Um feijãozinho. Um pezinho de feijão. Ou isso, o irmão pode escolher ser um vaso florido, exuberante, imenso e de plástico. Qual que é a sua escolha, meu irmão? O que você quer ser? O que você escolheria? Feijãozinho não deve servir para decorar nada. Mas, meu irmão, as flores de plástico que não morrem também nunca viveram. Elas não são. Só é o que é. Isso que você
é o que você é. E é dessa verdade que Jesus começa todo o processo no caminho. Experimente-o. Porque senão você se torna só mais um dono da verdade a caminhar amalucado pela vida. Descobriu agora uma série de outras verdades. Carrega o espírito de seita, que é o dono da verdade. Agora, não é o nosso caso, porque para nós a verdade não é um sistema de dogmas. A verdade é uma pessoa. Ela precisa ser conhecida, tal qual ela é. É por isso que, se precisar tirar da frente o Jesus dos evangélicos, que ele saia da frente, para que a gente conheça Jesus não caricaturado, estereotipado, afeminado, né, como nos quadros, tão impotente. Conhecer Jesus tal qual ele é que antes, como o pastor Caio falou lá em Santos, vai ter que fazer uma lavagem cerebral das mais criolina na cabeça, para que então se possa desconstruir primeiro, para erguer logo em seguida. E o processo é constantemente de desconstrução e reconstrução. Mas não se dedique a causas comunitárias antes de que a coisa aconteça em você. Reconhece em você o caminho. Então depois, espontaneamente, você se dedica a congregar irmãos, discípulos do Senhor, para conviver com você no caminho. Amém? Preocupe-se primeiro em que haja em você mesmo. Porque nem que você seja o feijãozinho tortinho, é bem melhor do que a árvore frondosa de plástico. Eu queria que nós orássemos. Não sei se de alguma forma foi útil isso que foi dito aqui. Mas, se foi, eu queria que você curvasse sua cabeça um instante para nós orarmos por esse motivo, por essas coisas ditas. Quero que você feche seus olhos e pense que mais importante do que todo o processo, do que toda a revolução a qual você pretende entrar, do que toda a participação nesse novo momento histórico, ou o que for, pense que tudo isso não pode ser mais uma das coisas incorporadas à sua vivência religiosa. A questão agora, ela não é religiosa. Ela não passa por esse nível. Ela é do Espírito. Ela tem a ver com conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Ela não tem a ver com incorporações de novos objetos e valores. Ela não é só mais uma nova sigla. Ela não é um novo emblema. O emblema que agora você vai defender. Tenho certeza que isso não interessa a nenhum dos irmãos envolvidos com o pastor Caio nesse negócio. Tenho certeza. Que o que menos interessa é a proteção do emblema aqui. O que interessa é que eu conheça Jesus Cristo. Tal qual Ele se revelou a nós. E depois é depois. Agora, é dizer para o Senhor, eu quero fazer o caminho. Dentro do caminho, que é Jesus. Topo o desafio e aceito ter a coragem necessária para não me valer mais de títulos,
de cargos, de honras, de méritos e de currículos. Eu considero tudo como refúgio, como esterco, como adubo para aquilo que vai ser levantado na minha vida e em mim mesmo através do Espírito. Então tudo aquilo que eu era, fariseu dos fariseus, criado aos pés de Gamaliel, zeloso da lei, e que ultrapassava os de minha idade no entendimento, tudo isso que eu carregava como glória e currículo, e que me acrescentou dores, e opressões. Ah, Senhor, antes de eu me propor a libertar quem quer que seja ao meu lado, me liberta, Pai. Essa é a oração que eu quero que você faça, se for com consciência do que está fazendo e muita sinceridade. Porque o irmão vai precisar ter coragem. Para não depender de títulos, tem que ter coragem. Uma mínima coragem necessária. Vamos ficar de pé. Pai, eu te agradeço, Senhor, por esses instantes e peço que Tu possas esclarecer a todos os meus irmãos e possas edificar nossa vida de forma, Senhor, que antes de responder à ansiedade do caminho num nível comunitário, possa haver, Senhor, uma profunda reflexão contigo acerca de como o caminho tem se dado em nossa própria vida. E como é que ele tem se manifestado em mim, primeiro. Se a absorção do amor de Deus me causa impactos frequentes, e se a minha obediência é fruto de um constrangimento e de uma gratidão pelo teu amor. Sonda, meu Deus, para saber se de fato é isso que primeiro me habita. Para que eu não tenha vindo para esse lugar, trazer para cá só a expectativa de um novo começo. Mas que implica em colocar nisso as velhas manias, os antigos formatos. Senhor, eu definitivamente não quero isso para a minha vida. Eu peço com apelo, Senhor, por favor, não quero isso na vida dos meus irmãos. Por isso, Senhor, faz o que Tu tens que fazer. Cura, Senhor, o que Tu tens que curar na mente. Fala ao coração de cada um de nós. Revela-nos, Senhor, o que Tu nos queres dizer. E que cada um tenha sua própria experiência no caminho. E conheçam Jesus como pessoa. Não esse Jesus fragmentado, todo rotulado, que serve para defender meus próprios interesses. Mas, Senhor, em nome de Jesus, abre meus olhos, abre os olhos deste povo que está aqui. Abre nossos olhos, tira todo o véu da religião, tira tudo aquilo que nos mantém cegados. Para que as tentações desse processo todo não venham a nos desviar, Senhor. Essa é a minha oração. Eu te peço que seja assim na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém, amém.